Force a transformação. Ninguém fará isso por você. Napoleon Hill. A verdadeira mudança começa quando você percebe uma verdade que poucas pessoas conseguem aceitar. Ninguém virá salvar você. Essa frase pode parecer dura, mas ela também pode ser a notícia mais libertadora que você ouvirá hoje. Porque, no instante em que você entende que ninguém fará isso por você, nasce a única força capaz de transformar completamente a sua realidade. A força da responsabilidade. A força da decisão, a força da transformação. E foi exatamente isso que Napoleon Hill observou durante mais de 20 anos, estudando centenas de homens que construíram fortunas extraordinárias. Ele percebeu algo curioso. Antes de cada grande conquista, existia uma mudança invisível. Ela não acontecia na conta bancária, ela não acontecia na empresa. Ela não acontecia diante das outras pessoas. Ela acontecia primeiro dentro da mente. A riqueza sempre era a consequência, nunca o começo. Mas existe outro detalhe que quase ninguém comenta. Toda grande transformação espiritual começa muito antes da transformação financeira. Primeiro Deus muda o homem. Depois muda a vida do homem. É por isso que muitas pessoas oram pedindo prosperidade, mas continuam vivendo exatamente da mesma maneira, acordam no mesmo horário, pensam da mesma forma, tomam as mesmas decisões, alimentam os mesmos medos, frequentam os mesmos ambientes e esperam um resultado completamente diferente. Isso nunca acontecerá, porque o universo responde muito mais ao que você se tornou do que ao que você deseja. Você não recebe aquilo que apenas pede. Você recebe aquilo que demonstra estar preparado para administrar. E essa preparação começa logo ao abrir os olhos pela manhã. Existe um motivo pelo qual tantos homens e mulheres extraordinários protegiam as primeiras horas do dia como um verdadeiro patrimônio. Eles entendiam que a primeira batalha não era contra concorrentes, não era contra crises, não era contra a falta de dinheiro, era contra a própria mente. Quem vence essa batalha logo cedo carrega essa vitória durante o restante do dia. Quem perde, passa o dia inteiro tentando recuperar uma energia que já desperdiçou nas primeiras horas. Imagine um comandante prestes a conduzir milhares de soldados para uma guerra. Você acredita que ele acordaria sem planejamento, sem disciplina, sem estratégia? Claro que não. Então, por que tantas pessoas conduzem a própria vida dessa maneira? Por que entregam suas manhãs para o celular, para notícias negativas, para reclamações, para comparações? E depois perguntam por que seus resultados nunca mudam? Napoleon Hill dizia que todo sucesso começa com um propósito definido. Mas poucas pessoas entendem que esse propósito precisa ser alimentado diariamente. Caso contrário, ele enfraquece, assim como um músculo que deixa de ser exercitado. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas toda manhã representa uma nova votação sobre quem você decidiu ser. Cada escolha fortalece uma identidade, ou fortalece outra. Quando você aperta o botão da soneca, está votando na versão acomodada de si mesmo. Quando levanta imediatamente, está fortalecendo a identidade de alguém disciplinado. Quando reclama do dia, está treinando sua mente para enxergar problemas. Quando agradece, está treinando seu cérebro para identificar oportunidades. Pode parecer pequeno, mas é exatamente assim que destinos são construídos, não através de grandes acontecimentos, e sim por pequenas decisões repetidas durante anos. A maioria das pessoas acredita que pessoas vencedoras possuem mais talento, mais inteligência, mais sorte. Entretanto, depois de estudar grandes empresários, inventores e líderes, Hill chegou a outra conclusão. Eles desenvolveram rotinas que protegiam sua mentalidade antes mesmo de proteger seus negócios. Eles entendiam que perder dinheiro era recuperável, perder convicção era muito mais perigoso.
porque quando a mente desiste, o corpo apenas acompanha. Existe uma antiga história que ilustra isso perfeitamente. Um escultor recebeu um enorme bloco de mármore. Todos viam apenas uma pedra pesada, sem valor, sem beleza. Mas ele sorriu. Dias depois perguntaram como conseguiu criar uma obra tão extraordinária. Sua resposta foi simples. A escultura já estava dentro da pedra. Eu apenas retirei tudo aquilo que não fazia parte dela. Essa resposta também serve para a sua vida. Talvez Deus não precise acrescentar mais nada em você. Talvez Ele apenas esteja removendo tudo aquilo que impede sua verdadeira identidade de aparecer. O medo, a procrastinação, a dúvida, a necessidade constante de aprovação, o orgulho, a vitimização. Cada dificuldade pode estar funcionando como um cinzel. Cada decepção pode estar retirando uma camada da pessoa que você não nasceu para ser. É por isso que tantas transformações parecem dolorosas, porque retirar excesso sempre dói, mas permanecer preso dentro da própria pedra dói muito mais. Napoleon Hill afirmava que toda adversidade carrega consigo uma semente de benefício equivalente. A maioria procura apenas o sofrimento, os vencedores procuram a semente. Essa diferença muda completamente o destino de uma pessoa. Enquanto alguns perguntam, por que isso aconteceu comigo? Outros perguntam, o que esta situação está tentando construir dentro de mim? Percebe como a pergunta muda completamente o resultado? É exatamente nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Não quando a vida melhora, mas quando sua interpretação da vida melhora. E talvez seja justamente isso que Deus esteja tentando ensinar para você neste momento. Antes de entregar uma nova realidade, Ele precisa formar uma nova identidade. Porque uma pessoa sem disciplina pode perder uma fortuna. Uma pessoa sem caráter pode destruir uma família. Uma pessoa sem equilíbrio pode desperdiçar qualquer oportunidade. Primeiro vem a construção, depois vem a recompensa. E é justamente sobre essa construção silenciosa que vamos falar agora. Porque existe uma rotina invisível que quase todos os vencedores desenvolveram. Uma rotina que fortalece a mente, alimenta a fé e prepara o espírito para reconhecer oportunidades que passam despercebidas pela maioria. E quando você entender esse processo, nunca mais começará um novo dia da mesma maneira. A rotina invisível dos vencedores. Existe uma pergunta que quase ninguém faz. Se o sucesso deixa pistas, por que tão poucas pessoas conseguem encontrá-las? Napoleon Hill passou décadas convivendo com homens que transformaram ideias simples em impérios. Empresários, inventores, líderes e visionários que começaram praticamente do zero. E quanto mais ele observava essas pessoas, mais uma característica se repetia. Eles não esperavam sentir vontade para agir. Eles criavam sistemas que eliminavam a necessidade de depender da motivação. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre quem prospera e quem vive preso ao mesmo lugar. A maioria espera inspiração. Os vencedores constroem rotina. Pode parecer uma diferença pequena, mas ela muda completamente o destino de uma vida, porque a motivação oscila, a disciplina permanece. E é justamente quando ninguém está olhando que a identidade verdadeira começa a ser construída. Existe uma antiga comparação que ajuda a entender isso. Imagine dois agricultores. O primeiro planta apenas quando vê nuvens no céu. O segundo planta todos os dias na época certa, sabendo que a chuva chegará cedo ou tarde. Qual dos dois terá uma colheita maior? A resposta parece óbvia. Mesmo assim, milhões de pessoas vivem como o primeiro agricultor. Só estudam quando estão animadas, só economizam quando sobra dinheiro, só cuidam da saúde depois que adoecem, só fortalecem a fé quando enfrentam dificuldades. Vivem reagindo, nunca construindo. Napoleon Hill ensinava que o pensamento dominante controla a direção da vida,
Mas existe algo ainda mais profundo. Os pensamentos dominantes não surgem por acaso. Eles nascem dos hábitos que você repete diariamente. Aquilo que você faz todos os dias acaba dizendo ao seu cérebro quem você acredita ser. Se diariamente você adia decisões importantes, sua mente conclui que você é alguém que evita responsabilidades. Se diariamente você cumpre pequenas promessas feitas para si mesmo, sua mente entende que você é confiável. Pode parecer apenas psicologia, mas também existe um princípio espiritual poderoso escondido nisso. A fidelidade nas pequenas coisas prepara você para administrar as grandes. Ninguém recebe grandes responsabilidades antes de demonstrar constância nas pequenas. É exatamente por isso que tantas pessoas pedem grandes oportunidades enquanto continuam negligenciando pequenas tarefas. Querem administrar empresas, mas não conseguem administrar o próprio tempo. Querem abundância financeira, mas desperdiçam recursos diariamente. Querem paz, mas alimentam pensamentos de ansiedade durante horas. Querem uma vida extraordinária vivendo uma rotina completamente comum. Isso não acontece, porque sua rotina sempre revela aquilo em que você realmente acredita, muito mais do que suas palavras. Existe outro aspecto que Hill observou repetidamente. Os homens mais bem-sucedidos protegiam sua atenção como um tesouro. Eles sabiam que energia segue atenção e resultados seguem energia. Hoje, porém, acontece exatamente o contrário. Logo ao acordar, milhões de pessoas entregam sua mente para notificações. 5 minutos depois, já absorveram problemas que nem pertencem a elas. Comparações, discussões, notícias negativas, escândalos, polêmicas. Sem perceber, permitem que outras pessoas decidam o estado emocional do restante do seu dia. Como construir riqueza interior vivendo dessa maneira? Como desenvolver clareza se sua mente nunca experimenta silêncio? Existe uma força extraordinária no silêncio. É durante os momentos silenciosos que muitas das maiores decisões da humanidade nasceram. Foi no silêncio que grandes estratégias surgiram. Foi no silêncio que cientistas encontraram respostas. Foi no silêncio que líderes reorganizaram suas ideias. E, principalmente, é no silêncio que muitas vezes Deus encontra espaço para falar ao coração. Não através de uma voz audível, mas por meio da consciência, da intuição, da paz, da convicção. Quanto mais barulho existe dentro da mente, mais difícil se torna perceber essa direção. Por isso, uma rotina vencedora não começa trabalhando. Ela começa organizando a própria mente. Antes de conquistar o mundo lá fora, é necessário colocar ordem no mundo interior. Napoleon Hill dizia que a imaginação é a oficina onde todos os planos são construídos. Mas uma oficina bagunçada produz ferramentas defeituosas. Uma mente desorganizada também. Por isso, vale perguntar: o que ocupa seus primeiros pensamentos todos os dias? Medo, escassez, preocupação ou propósito? Essa resposta explica muito mais sobre seu futuro do que qualquer previsão econômica. Outro hábito comum entre pessoas extraordinárias era revisar constantemente seus objetivos. Não porque esqueciam deles, mas porque queriam lembrar diariamente quem estavam se tornando. Existe uma enorme diferença entre desejar algo e viver orientado por esse desejo. Quem apenas deseja muda de direção constantemente. Quem vive orientado por um propósito suporta dificuldades que fariam outras pessoas desistirem. Essa resistência nasce da clareza. Quando você sabe exatamente para onde está indo, as distrações perdem força, as críticas diminuem de importância, os atrasos deixam de parecer derrotas. Você entende que está construindo algo maior do que um resultado imediato. E existe mais um detalhe quase invisível. Os vencedores aprendem a proteger sua linguagem. Eles evitam repetir frases como "minha vida é difícil", "eu nunca consigo", "comigo nada dá certo".
Essas palavras parecem inofensivas, mas são comandos que sua própria mente começa a executar. Hill explicava que o cérebro responde ao pensamento repetido. Aquilo que você afirma continuamente acaba se tornando uma expectativa, e expectativas influenciam decisões. Decisões criam hábitos, hábitos moldam destinos. Por isso, uma simples mudança de linguagem pode iniciar uma profunda mudança de identidade. Em vez de dizer, eu não consigo, pergunte, o que ainda preciso aprender? Em vez de afirmar, está tudo perdido, pergunte, qual oportunidade ainda não consegui enxergar? Perceba, as perguntas certas abrem portas que as reclamações jamais abrirão. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas evoluem rapidamente enquanto outras permanecem anos no mesmo lugar. Não porque receberam mais oportunidades, mas porque desenvolveram uma mentalidade capaz de reconhecer oportunidades escondidas dentro das dificuldades. E essa percepção nos leva ao próximo passo da jornada. Porque depois que a rotina começa a mudar, depois que a mente começa a se fortalecer, a vida inicia uma sequência de testes inesperados. E é justamente nesses testes que a maioria abandona o caminho. Você finalmente decide mudar, passa a cuidar da sua mente, fortalece sua fé, cria uma rotina disciplinada, começa a agir diferente e, de repente, as dificuldades aumentam. Muitas pessoas interpretam isso como um sinal de que estão no caminho errado. Napoleon Hill enxergava exatamente o contrário. Para ele, os maiores testes surgem quando você está mais próximo de romper um antigo padrão. Pense por alguns instantes. Toda transformação exige abandonar uma versão antiga de si mesmo, e essa versão não desaparece em silêncio. Ela resiste. Ela tenta convencer você de que voltar atrás é mais seguro. É como uma casa antiga prestes a ser demolida. Antes da construção do novo edifício, tudo parece bagunçado. Há poeira, ruído, entulho. Quem observa de fora acredita que tudo piorou. Mas quem conhece o projeto sabe que aquela desordem faz parte da construção. A vida funciona da mesma maneira. Antes de construir uma nova realidade, muitas estruturas antigas precisam cair. Algumas amizades deixam de fazer sentido. Certos ambientes começam a incomodar. Conversas que antes pareciam normais passam a parecer vazias. Você muda. E por isso, o mundo ao seu redor também começa a mudar. Esse processo costuma ser silencioso e exatamente por isso assusta. Você começa a sentir que não pertence mais aos lugares onde sempre esteve. Ao mesmo tempo, ainda não chegou ao lugar onde deseja estar. É um intervalo, uma ponte, um território de transição. É nesse espaço que muitas pessoas voltam atrás, porque a mente humana prefere uma dor conhecida do que uma incerteza promissora. Napoleon Hill dizia que toda grande conquista cobra um preço antecipado. Primeiro vem o esforço, depois a recompensa. Primeiro vem a disciplina, depois a liberdade. Primeiro vem a transformação interior, depois a prosperidade exterior. Mas existe outro teste ainda mais difícil, o teste da demora. Vivemos em uma época onde tudo parece imediato. Uma mensagem chega em segundos. Uma compra acontece com um clique. Uma resposta aparece instantaneamente. Sem perceber, muitas pessoas começam a esperar que a transformação da vida siga a mesma velocidade. Só que ela não funciona assim. As mudanças mais profundas crescem lentamente. Assim como uma árvore. Ninguém planta uma semente hoje esperando sombra amanhã. Primeiro a raiz cresce e ninguém a vê. Depois o tronco aparece. Só então os frutos começam a surgir. A riqueza verdadeira também possui raízes invisíveis. Antes que o dinheiro apareça, a disciplina precisa crescer. Antes que a oportunidade chegue, a capacidade de sustentá-la precisa existir.
Antes que a abundância aumente, o caráter precisa amadurecer. É exatamente aqui que Deus trabalha. Enquanto muitos pedem velocidade, Ele trabalha profundidade. Porque aquilo que cresce rápido demais também pode desmoronar rapidamente. Talvez seja por isso que tantas histórias de sucesso instantâneo terminam em fracasso poucos anos depois. A estrutura nunca foi construída. Existia aparência, mas não havia fundamento. Napoleon Hill repetia constantemente que o autocontrole é uma das maiores riquezas que alguém pode desenvolver. E isso faz todo sentido, porque dinheiro sem autocontrole desaparece. Poder sem autocontrole destrói. Influência sem autocontrole corrompe. Primeiro Deus fortalece o homem. Depois, entrega recursos ao homem. Existe uma cena interessante na natureza. Quando uma águia constrói seu ninho, ela utiliza galhos resistentes, mas também coloca espinhos. No início, os filhotes vivem confortavelmente, até que chega o dia em que a mãe começa a remover partes macias do ninho. Os espinhos aparecem, o desconforto aumenta, os filhotes não entendem, pensam que perderam proteção. Na verdade, estão sendo preparados para voar. Muitas situações da vida funcionam exatamente assim. Aquilo que hoje incomoda você pode estar preparando suas asas. A pergunta não é, por que isso aconteceu? A pergunta correta é, para qual nível essa situação está tentando me preparar? Essa mudança de perspectiva transforma completamente a maneira como você enfrenta dificuldades. Você deixa de lutar contra cada problema e começa a extrair aprendizado de cada experiência. Hill afirmava que existe uma oportunidade equivalente escondida dentro de toda a adversidade. Poucos encontram essa oportunidade, porque quase todos ficam ocupados reclamando da adversidade. Os vencedores fazem diferente. Eles treinam a própria mente para procurar benefícios onde ninguém mais consegue enxergar. Isso exige maturidade, exige fé, exige visão, mas principalmente exige decisão. Decisão de continuar mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Decisão de permanecer disciplinado quando ninguém reconhece seu esforço. Decisão de manter sua palavra mesmo quando seria mais fácil desistir. É exatamente nesses momentos que uma nova identidade começa a nascer. Você deixa de agir conforme suas emoções e passa a agir conforme seus princípios. Essa talvez seja uma das maiores transformações ensinadas por Napoleon Hill. A verdadeira força não está em nunca sentir medo, está em continuar caminhando apesar dele. O medo sempre tentará negociar seus sonhos. Ele dirá que ainda não é o momento, que falta preparo, que existe risco demais, que é melhor esperar. Mas existe algo que o medo nunca conta. Esperar indefinidamente também é uma decisão. E quase sempre é a decisão que mantém pessoas presas durante anos na mesma realidade. Enquanto alguns aguardam o momento perfeito, os construtores começam com os recursos que possuem. Aprendem durante o caminho, corrigem a rota e continuam avançando, porque entenderam uma verdade poderosa. A ação produz clareza, não o contrário. Você não ganha confiança para agir, você age, e então a confiança cresce. É exatamente por isso que tantas pessoas inteligentes permanecem paralisadas. Sabem muito, planejam muito, estudam muito, mas executam pouco. Já outras, com menos conhecimento inicial, avançam rapidamente, porque decidiram dar o primeiro passo. E existe um detalhe espiritual extremamente importante. Quando você dá um passo sincero na direção do seu propósito, novos caminhos começam a aparecer. Portas que antes pareciam invisíveis começam a surgir. Pessoas certas cruzam seu caminho. Ideias aparecem nos momentos mais inesperados. Não porque aconteceu um milagre instantâneo,
mas porque sua mente finalmente começou a perceber oportunidades que sempre estiveram ao seu redor. É exatamente nesse ponto que a transformação deixa de ser apenas uma intenção. Ela passa a se tornar uma nova forma de viver. E é justamente essa mudança que prepara você para o momento mais decisivo de toda a jornada. Porque existe um instante em que parar de apenas mudar já não é suficiente. Chega a hora de assumir definitivamente a identidade da pessoa que você nasceu para ser. É sobre essa decisão irreversível que vamos falar na próxima parte. Nem nas oportunidades que receberam. Essa linha aparece no instante em que alguém decide deixar de negociar com a própria consciência. Esse é o momento em que a transformação deixa de ser uma intenção e passa a ser uma identidade. Napoleon Hill observou que todos os homens que construíram grandes realizações chegaram a um ponto semelhante. Eles cansaram de viver divididos. Uma parte queria crescer, outra queria permanecer confortável. Uma parte desejava prosperar. Outra continuava alimentando hábitos que produziam escassez. Enquanto essa divisão existia, o progresso acontecia lentamente. Mas quando finalmente decidiram eliminar essa guerra interna, tudo começou a acelerar. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas. Não mais conhecimento, mas decisão. Porque conhecimento sem decisão apenas aumenta a frustração. Você sabe o que precisa fazer, mas não faz. Sabe qual hábito deveria abandonar, mas continua repetindo. Sabe que precisa proteger sua mente, mas continua alimentando pensamentos que enfraquecem sua fé. Com o tempo, isso cria um conflito silencioso. A consciência passa a cobrar aquilo que você já sabe, e quanto mais tempo você ignora essa cobrança, mais pesado tudo se torna. É por isso que algumas pessoas vivem cansadas, mesmo sem trabalhar tanto. Não é apenas desgaste físico, é desgaste emocional. É o peso de carregar decisões adiadas. Napoleon Hill dizia que a indecisão é uma das maiores inimigas da prosperidade, e faz sentido. A indecisão consome energia. Cada escolha adiada ocupa espaço dentro da mente. Imagine um computador com dezenas de programas abertos ao mesmo tempo. Ele continua funcionando, mas lentamente. Sua mente também. Cada promessa que você faz para si mesmo e não cumpre, continua ocupando memória emocional. Cada projeto abandonado, cada objetivo esquecido, cada compromisso adiado. Tudo isso permanece aberto dentro de você. Sem perceber, sua energia vai sendo drenada. É exatamente por isso que pessoas disciplinadas costumam transmitir tranquilidade. Elas não vivem acumulando decisões pendentes. Elas resolvem, elas executam, elas seguem em frente. Existe uma história interessante sobre um navegador que desejava descobrir novas terras. Quando sua embarcação finalmente chegou ao destino, ele tomou uma atitude que deixou todos assustados. Mandou incendiar os próprios navios. Seus homens ficaram desesperados. Perguntaram como voltariam para casa caso algo desse errado. Ele respondeu com serenidade: "Nós voltaremos. Mas voltaremos em navios construídos aqui." Naquele instante não existia mais plano de fuga, só existia avanço. Essa história atravessou gerações, porque representa algo muito maior do que uma estratégia militar. Ela representa uma decisão interior. Enquanto você mantém abertas todas as possibilidades de desistência, sua mente nunca entrega 100% do seu potencial. Uma parte dela continua preparada para fugir. É exatamente por isso que tantas pessoas caminham lentamente. No fundo, ainda não decidiram. Continuam dizendo para si mesmas: se não der certo, se ficar difícil, se aparecer outra oportunidade. Essas pequenas concessões enfraquecem o compromisso.
Napoleon Hill observou que homens determinados não desperdiçavam energia imaginando rotas de fuga. Eles concentravam toda a força na construção da solução. Não porque fossem inconsequentes, mas porque entendiam que grandes resultados exigem comprometimento total. E existe um aspecto profundamente espiritual nessa decisão. Em muitos momentos da vida, Deus não está perguntando se você é capaz. Ele está perguntando se você está comprometido, porque capacidade pode ser desenvolvida. Compromisso precisa nascer dentro de você. Talvez seja por isso que tantas portas parecem permanecer fechadas. Não porque Deus esteja impedindo sua passagem, mas porque ainda existe hesitação suficiente para fazer você voltar atrás na primeira dificuldade. Quando o compromisso amadurece, a postura muda, a linguagem muda, as escolhas mudam. Você para de perguntar, será que consigo? E começa a perguntar, qual é o próximo passo? Essa simples mudança altera completamente a direção da vida. Outro princípio ensinado por Napoleon Hill é que a riqueza sempre acompanha pessoas que assumem responsabilidade. Observe atentamente. Os maiores líderes não culpam constantemente as circunstâncias. Eles perguntam, o que posso fazer agora? Mesmo quando fatores externos dificultam o caminho, mesmo diante de crises, mesmo diante de perdas. Eles procuram a parcela de responsabilidade que ainda possuem, porque sabem que é justamente ali que permanece seu poder. Quem entrega toda a responsabilidade ao destino também entrega o controle da própria vida. Quem assume responsabilidade recupera a capacidade de transformar o futuro. Talvez você esteja esperando que alguém reconheça seu valor, que alguém ofereça uma oportunidade, que alguém finalmente acredite em você. Mas existe uma pergunta que muda tudo. Você já começou a acreditar em si mesmo da forma como espera que os outros acreditem? Porque o mundo costuma responder ao nível de convicção que você demonstra. Pessoas inseguras transmitem insegurança. Pessoas decididas inspiram confiança. Não porque sejam perfeitas, mas porque caminham mesmo sem enxergar todo o percurso. A fé verdadeira funciona exatamente assim. Ela não elimina a neblina. Ela apenas ilumina o próximo passo, e um passo é suficiente. Depois vem outro, depois mais um. Até que, olhando para trás, você percebe que percorreu uma distância que antes parecia impossível. Napoleon Hill dizia que toda realização começa com um pensamento dominante. Mas esse pensamento precisa ser alimentado diariamente por ações compatíveis. Não basta desejar prosperidade, é necessário viver como alguém que está construindo prosperidade. Não basta pedir transformação, é preciso agir como uma pessoa transformada. É aqui que muitas vidas mudam definitivamente, porque deixam de esperar uma mudança emocional para começar e passam a agir conforme os princípios que escolheram viver. Primeiro, a ação. Depois, o sentimento acompanha. Primeiro, a disciplina. Depois, a motivação aparece. Primeiro, o compromisso. Depois, os resultados surgem. É exatamente nesse ponto que nasce uma nova identidade. Uma identidade que não depende mais das circunstâncias para permanecer firme. E quando isso acontece, a riqueza deixa de ser apenas um objetivo financeiro. Ela passa a ser consequência inevitável da pessoa que você decidiu se tornar. Riqueza nunca começa na conta bancária. Ela começa na identidade. O dinheiro apenas amplia aquilo que já existe dentro de uma pessoa. Se existe disciplina, ela cresce. Se existe generosidade, ela se multiplica. Se existe sabedoria, ela produz prosperidade duradoura. Mas se houver medo, descontrole ou vazio interior, o dinheiro apenas acelerará esses problemas. É por isso que tantas pessoas conquistam muito e pouco tempo depois perdem quase tudo. Elas aprenderam a ganhar, mas nunca aprenderam a permanecer.
Napoleon Hill entendia que prosperidade não é um acontecimento, é um estado mental, e estados mentais são construídos diariamente. Não existe uma manhã em que você acorda completamente transformado. A transformação acontece em silêncio, enquanto ninguém percebe, enquanto ninguém aplaude, enquanto ninguém acredita. É exatamente nesse período invisível que Deus costuma trabalhar. Observe a natureza. A semente permanece escondida durante muito tempo. Quem olha de fora imagina que nada está acontecendo. Mas debaixo da terra existe uma atividade intensa. Raízes estão sendo formadas, estruturas estão sendo fortalecidas. Quando finalmente o broto aparece, o trabalho principal já aconteceu. Sua vida espiritual funciona da mesma maneira. Talvez você esteja vivendo justamente essa fase. Você ainda não enxerga os resultados, mas isso não significa que Deus parou de agir. Muito pelo contrário. Os maiores trabalhos costumam acontecer quando nossos olhos ainda não conseguem enxergá-los. Napoleon Hill chamava essa confiança de fé aplicada. Não é uma fé passiva, não é esperar sentado, é continuar construindo mesmo quando ainda não existe recompensa visível. É levantar cedo quando ninguém exige, é estudar quando ninguém está observando, é trabalhar com excelência quando ainda não existe reconhecimento. É permanecer íntegro quando seria muito mais fácil escolher atalhos. Essa é a fé que produz transformação, porque ela não depende das circunstâncias. Ela nasce de uma convicção, e convicções fortes mudam destinos. Existe outro aspecto que poucas pessoas compreendem. A riqueza verdadeira nunca termina em você. Ela passa por você. Quando uma pessoa prospera apenas para alimentar o próprio ego, ela vive permanentemente com medo de perder. Mas quando prospera para servir, construir, proteger sua família, gerar oportunidades e transformar vidas, o dinheiro deixa de ser um fim. Ele se torna uma ferramenta. Foi exatamente isso que Napoleon Hill encontrou ao estudar alguns dos homens mais influentes de sua época. Todos possuíam um propósito maior do que simplesmente acumular patrimônio. Eles desejavam construir, influenciar, criar, deixar um legado. E talvez seja justamente essa pergunta que você precise responder hoje. Por que você deseja prosperar? Pare por alguns segundos e responda com sinceridade. Não responda aquilo que parece bonito. Responda aquilo que realmente existe dentro do seu coração. Você deseja liberdade, deseja proporcionar uma vida melhor para sua família, deseja ajudar pessoas, deseja viver sem o peso constante da escassez? Quanto mais verdadeira for essa resposta, mais forte será sua motivação para continuar nos dias difíceis. Porque haverá dias difíceis, mesmo depois da prosperidade chegar. Mesmo depois das conquistas, mesmo depois dos resultados. A diferença é que nesse momento você já não estará lutando apenas por dinheiro, estará defendendo uma missão, e quem possui uma missão dificilmente desiste. Ao longo deste vídeo, nós falamos sobre disciplina, falamos sobre rotina, sobre responsabilidade, sobre identidade, sobre decisões, sobre fé, mas existe uma verdade que une tudo isso. Você não constrói uma vida extraordinária realizando ações extraordinárias de vez em quando. Você constrói uma vida extraordinária realizando ações corretas todos os dias. É essa repetição silenciosa que muda completamente o destino de alguém. A cada manhã você recebe uma nova oportunidade, uma nova votação sobre quem deseja se tornar. Você pode repetir os mesmos hábitos, ou pode fortalecer uma nova identidade, pode alimentar antigos medos, ou alimentar uma nova visão. Pode continuar esperando que alguém transforme sua vida, ou assumir definitivamente o controle daquilo que Deus colocou em suas mãos.
Ninguém pode fazer essa escolha por você, nem Napoleon Hill, nem este canal, nem qualquer outra pessoa. Existe uma porta que somente você pode atravessar. Existe uma decisão que somente você pode tomar. Existe uma disciplina que somente você pode construir. Existe uma transformação que depende exclusivamente da sua coragem. Talvez você tenha esperado durante anos pelo momento perfeito. Mas o momento perfeito nunca chega. O que chega é uma decisão. E toda grande mudança da história começou exatamente assim, com uma decisão aparentemente pequena, mas tomada de maneira definitiva. Se hoje você escolher viver de forma diferente, pensar de forma diferente, agir de forma diferente, dentro de algum tempo sua realidade também será diferente. Porque a vida sempre acompanha a identidade que você alimenta diariamente. Lembre-se desta frase: você não encontra o seu destino por acaso. Você o constrói através das escolhas que faz quando ninguém está olhando. É nesse silêncio que nascem os vencedores. É nessa disciplina escondida que se forma a prosperidade. É nessa fidelidade diária que Deus prepara pessoas para administrar aquilo que muitos apenas sonham receber. Então, quando terminar este vídeo, não apenas se emocione, não apenas concorde, escolha uma única atitude prática para começar hoje. Talvez acordar mais cedo, talvez abandonar um hábito que está atrasando sua vida, talvez reservar alguns minutos para fortalecer sua mente e sua fé. Talvez iniciar aquele projeto que você vem adiando há tanto tempo. Não tente transformar toda a sua vida em um único dia. Transforme apenas este dia. Depois faça o mesmo amanhã e novamente depois de amanhã. É assim que uma nova identidade é construída. É assim que uma nova história começa. E é assim que pessoas comuns realizam feitos extraordinários. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários uma destas frases. Hoje eu decidi mudar. Ou, minha transformação começou agora. Ou, eu assumo a responsabilidade pelo meu destino. Sua declaração pode ser exatamente o incentivo que outra pessoa precisava para também decidir mudar. E se você deseja continuar aprofundando sua mentalidade de prosperidade, desenvolvimento espiritual e princípios inspirados em Napoleon Hill, considere conhecer nossa área de membros. Lá, compartilhamos conteúdos exclusivos para quem decidiu levar essa transformação a um novo nível. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Lembre-se sempre, o mundo muda quando pessoas comuns tomam decisões extraordinárias. E talvez a próxima dessas pessoas seja você.